Agora, ele vai falar um pouco de outras questões interligadas aqui. Quem tenha os testículos esmagados ou o membro viril cortado, um eunuco, portanto, né, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem sua 10ª geração não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, e nem sua 10ª geração não entrará na Assembleia do Senhor para sempre, porque não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho ao saídes do Egito, e porque pagaram Balaão, filho de Beor, de Petor na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então aqui, o que o autor está dizendo? Que existem pessoas que não são bem-vindas no templo, não são bem-vindas na assembleia, não são bem-vindas na oração e nas práticas cultuais. Quem são essas pessoas? O eunuco, o homem que teve os testículos esmagados ou o falo cortado, o eunuco não pode. O bastardo, até a 10ª geração, ou seja, aquele filho de união ilícita, até a 10ª geração dele não pode entrar. E depois da 10ª geração, aí já está tranquilo. Agora, o amonita e o moabita, Amon e Moabe, né, essas duas terras que descendem de Ló, portanto, são povos que descendem de um caso bastardo ali, né, no qual as filhas se deitam com o pai. Nem até depois da 10ª geração. Porque ele fala da 10ª geração para sempre. Ou seja, estes povos, os amonitas e moabitas, estão proibidos de participar devido à mágoa que tiveram com o caso de Balaão lá. Então, Israel poupa, não luta com Moabe e com Amon, mas também não vai aceitá-los no culto, aceitá-los no templo. Então ficam esses três tipos de pessoas aqui que são proibidas. Vai ter uma mais pra frente, vamos continuar. O Senhor teu Deus converteu a maldição em bênção, porque ele te ama, o Senhor teu Deus. Para eles não procurarás paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão. Não abominarás o egípcio, pois foste migrante em sua terra. Os filhos que deles nascerem na 3ª geração entrarão na Assembleia do Senhor. Ou seja, se o sujeito é descendente de Edom, descendente de Esaú, né, ou eles são descendentes de egípcios, passou da 3ª geração, ele já deixou de ser bastardo, ele já é filho do povo, ele já pode ser considerado na Assembleia. Né? Ou seja, o trisneto de egípcio é judeu já. Então, eles tinham essa forma de entender esses povos inimigos, que são barrados do culto, são barrados do templo, que são povos com que eles têm inimizade, mas eles entendem diferentes maneiras de admitir estes povos. Notem, os egípcios são tratados com mais benevolência do que os amonitas e os moabitas. O que os amonitas e os moabitas fizeram por meio de Balaão parece ser muito mais detestável do que o que fizeram os egípcios durante os 400 anos de escravidão. Quando saíres para acampar contra os inimigos, guarda-te de todo mal. Há um detalhe, o segundo templo de Jerusalém, inclusive, vai ter uma parte externa da Assembleia para esse povo aqui poder participar. Então a gente vai ter pardos, medos, elamitas, egípcios, coptas, gregos, que vão aceitar o judaísmo, vão para Jerusalém na festa da Páscoa, vão até o Templo de Salomão, mas não entram na Assembleia. Eles ficam num pátio que tem antes. Então, dentro da geografia do templo, né, eles vão ficar antes, e aí, portanto, eles não participam da Assembleia, mas vivem, de certa maneira, a fé judaica. E é por causa disso que esses povos de línguas diferentes vão estar em Jerusalém no dia de Pentecostes e vão ouvir os apóstolos falando cada um na sua língua. Quando saíres para acampar contra os inimigos, guarda-te de todo mal. Se houver alguém impuro por poluição noturna, saia fora do acampamento e não volte ao acampamento, mas ao cair da tarde deverá banhar-se em água e ao pôr do sol entrará no acampamento. Então, mais uma vez, aquela noção, né, de como é que vai funcionar os acampamentos de guerra, os acampamentos militares. Os acampamentos militares precisam estar na presença de Deus. E para estarem na presença de Deus, algumas coisas impuras devem ser evitadas. Então, como o acampamento militar, não estou falando da cidade agora, estou falando do acampamento militar, deve funcionar. Em primeiro lugar, em caso de poluição noturna, o sujeito vai derramar sêmen. E o derramar de sêmen a gente viu lá no Levítico, que é perda de vida, portanto impureza. Então, se acontecer isso com ele, ele vaza fora do acampamento, espera um dia, se lava com água, e aí ele pode voltar para o acampamento, porque ele está puro de novo. Fora do acampamento, terás um lugar para fazer necessidade. Levarás contigo uma pá, e quando lá fora fizeres tua necessidade, cavarás uma fossa, e depois cobrirá os teus excrementos, pois o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar
e para entregar a ti os teus inimigos. Teu acampamento deve ser santo para que o Senhor não veja nada de inconveniente junto de ti e não se afaste de ti. Então vai fazer cocôzinho? Faz lá fora, cava um buraquinho e enterra. Em primeiro lugar, não sai cagando no mato e largando coisa à mostra, não. Um pouco de decência, enterre. Mas no sentido de quê? Qual que é a principal mensagem aqui? Deus caminha no meio do acampamento de Israel. Deus caminha com aquele exército. E se ele caminha com aquele exército deve se manter puro. Então essa preocupação de caga lá fora, ou você, né, teve poluição noturna aí, vai se limpar e tudo, é uma noção de presença de Deus. A gente deve ter em mente que Deus está nesse acampamento. Deus combate por nós. Se o Senhor não combater o nosso combate, em vão combaterão seus guerreiros. Não entregarás a seu dono o escravo que, depois de ter fugido, se refugiar junto de ti. Permanecerá contigo, no meio dos teus, no lugar que escolherem alguma das tuas cidades, onde lhe parecer bem. Não o oprimas. Aqui nós não estamos falando de escravos dos judeus, porque os escravos dos judeus têm que ficar até 7º dia, aquela coisa toda, né, até o 7º ano, depois ele é dispensado. Aqui não. Aqui ele está se referindo de um escravo de outro território que não de Israel. Vamos supor, um escravo de um amonita. Ele foge para Israel, o judeu pode acobertar esse escravo e deixar esse escravo viver no meio dele. Afinal, ele também foi escravo um dia. Então, eles refugiam escravos de outros. A lei, pelo menos, diz isso. Não haja entre as filhas de Israel nenhuma prostituta sagrada. Não haja entre os filhos de Israel nenhum prostituto sagrado. Não entregarás à casa do Senhor, em pagamento de qualquer voto que tiveres feito, a paga de uma prostituta, nem o salário de um prostituto, pois ambos são abominação para o Senhor teu Deus. A prostituição sagrada, já falei o que é isso, né? Essa prática ritual, né, do sujeito se deitar com homem ou com mulher para ter uma experiência do divino, é proibida entre os israelitas. Um israelita ou uma israelita não podem praticar prostituição sagrada. E se receberem, o dízimo desse recebimento não é bem-vindo. Não é bem-vindo. É dinheiro imundo, Deus não quer. E um detalhe, dependendo da tradução da Bíblia, aqui tem uma coisa legal, porque quando fala prostituta, é prostituta. Quando fala prostituta, na verdade, o termo correto para o prostituto é o cão, um cão imundo, um cachorro. A palavra prostituto, ela tem um peso muito mais pesado do que a palavra prostitutar no hebraico. Seria como é um cão, é um cachorro. E vai lembrar, o cachorro ele é visto como um animal impuro, um animal sujo pelo povo judeu, né? Ele não é o doguinho, amiguinho do povo judeu, não. Ele é um animal imundo, é um animal de sujeira, é um animal que anda em meio de cemitério, é um animal nojento, come qualquer coisa, come carcaça de trem aí. Então o povo judeu ele entende o cachorro como imundície. Então o prostituto ele é imundo, ele é um cachorro. Seria o equivalente a gente chamar de um porco, entendeu? Então é bem pesado. O termo que aparece aqui é literalmente um palavrão na Bíblia. Ora só. Não darás a teu irmão qualquer empréstimo com juro, seja dinheiro, víveres ou qualquer coisa que se empreste a juros. Podes dar empréstimos com juros ao estrangeiro, mas não a teu irmão, para que o Senhor teu Deus te abençoe com todos os empreendimentos na terra que vais entrar, para dela tomar posse. Aquela velha coisa que a gente já viu isso aqui também, porque isso já apareceu em Levítico, né? Juros só com estrangeiro. Entre os irmãos, o empréstimo é sem juros. Não tem usura. Quando tiver... Não, peraí. Isso mesmo. Podes dar empréstimos com juro estrangeiro para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os empreendimentos na terra em que vais entrar e dela tomar posse. É aqui que eu... Quando tiveres feito um voto ao Senhor teu Deus, não demores em cumpri-lo, pois o Senhor teu Deus certamente te pedirás conta e poderás ficar com pecado. Aquela ideia de que fiz uma promessa, tenho que ir lá pagar agora o voto. A gente viu quais são as regras de pagar o voto, o que você tem que levar para ser ofertado no templo, lá no Levítico, né? Aí o que ele fala? Não demora, porque o Senhor pode pedir conta, ou seja, você pode morrer e ele não pagou a promessa e ficou em pecado. Então, paga logo a promessa. Não enrola para pagar a promessa. Quando tiveres feito um voto ao Senhor teu Deus, não demora, eu estou lendo de novo. O que sair dos teus lábios, isso o manterás e o cumprirás, visto que prometestes livremente ao Senhor teu Deus o que tua boca pronunciou. Aquela coisa de manter a palavra para com Deus, né? Quando entrares na vinha do próximo, então você fez um voto de pobreza, de obediência, de castidade, o que a sua boca disse, agora você segue. Não pode fazer um voto e depois ficar, voltei atrás. Não, você disse diante de Deus, então você não pode ir contra isso. Quando entrares na vinha do próximo, poderás comer uvas, até saciares o teu apetite, mas nada ponhas no teu cesto. Quando entrares na plantação do próximo, poderás colher espigas com a tua mão, mas não metas a foice na seara de teu próximo. Olha que interessante. Se eu entro numa plantação e eu como uma uva, eu como uvas, não é considerado roubo. Por quê? Porque eu estou me alimentando. Distribuição universal dos bens. Eu só estou me alimentando. Agora, se eu vou com um cesto e começo a colher, é roubo, porque eu estou levando. Aí eu posso ser acusado de roubo. Os apóstolos de Jesus entram no meio da plantação e começam a quebrar as espigas e comer. Não é roubo.
porque eles estão com fome e eles estão comendo. Agora, se eu começar a colher e levar, eu vou passando a foice para colher de monte, não estou quebrando com a mão, aí é roubo. Então, é muito interessante essa percepção, né? Não tem problema eu me alimentar, mas tem problema eu querer lucrar em cima do bem do outro, né? Então, há essa percepção aqui do povo judeu. Vai lembrar que eles até deixavam uma parte da plantação sem colher, exatamente para que a viúva, o órfão e o estrangeiro pudessem ir lá comer tranquilo, né? Então, eles têm essa noção de posse das coisas e de comida. Eu acho isso muito bonito.